Então, nessa aula aprenderemos como o estoque é essencial para as empresas e por que é considerado uma atividade primária. Aí, a primeira coisa que tem que fazer é identificar que algumas pessoas confundem quando fala de armazém, armazenagem, estoque, estocagem, que são coisas diferentes. Quando a gente fala do armazém, né, é basicamente a estrutura que se utiliza para guardar os produtos ou mercadoria. Então, o armazém é o local. E o estoque é quando de uma quantidade de produtos se tem guardado. Quanto? Então, veja, o estoque não é o local, é o que se tem guardado. E o armazém é onde se guarda. Porque normalmente, quando vocês vão ver lá no estágio, vocês vão dizer, vai lá no estoque e pega isso. Vai lá no estoque, é lá no material guardado. Agora, vai lá no armazém, é no local. Ou seja, um armazém pode existir sem ter estoque. Ou seja, um armazém vazio. Como o estoque pode não estar guardado no armazém. Tipo, a carga chegou e está guardada no pátio. Aí não está no armazém. Pegaram a ideia, né? Aí, nesse caso aqui, a gente vai ver o estoque é uma ferramenta importante para as empresas, pois consegue deixar disponível determinado tipo de mercadoria. Então, a manutenção de estoque, como a gente viu na aula das atividades primárias, do custo logístico da empresa, 40% do que se gasta com logística, normalmente se gasta na parte de manutenção de estoque. Então, essa atividade ela é muito cara. E eu não estou nem falando do preço da mercadoria. É só, tipo assim, você vai ter um custo logístico de tantos por cento. 50% em média é de transporte, de frete, se você não tiver a frota própria. 40% é de estoque, de manutenção, controle de estoque, porque ele entra toda a movimentação e as atividades secundárias para se ter o estoque de boa qualidade. E aí, por isso que, mas também, por outro lado, é uma atividade estratégica. Você tendo uma boa gestão de estoque, você não vai ficar com dinheiro parado, com mercadoria em grande quantidade guardada, se não tem um fluxo importante para ter aquela mercadoria. Você consegue ter um diferencial competitivo quando o cliente vai na sua loja e você tem a mercadoria à disposição. Às vezes o cliente está disposto até a pagar um pouco mais para poder sair da loja com aquela mercadoria. Então, a manutenção correta do estoque é um diferencial competitivo para a empresa. Então, a manutenção do estoque, essa facilidade do estoque traz vantagens competitivas para a sua empresa, pois agrega valor ao produto, que é o que eu estava falando. Você deve estar se perguntando, de que forma? Simples. Uma vez que a empresa tenha produto à disposição do cliente em um menor tempo em relação aos seus concorrentes, pode levar o consumidor a optar por pagar um pouco mais para ter o produto em menor tempo. Tinha acabado de falar isso. Devia ter mostrado depois falado, né? Então, o estoque na cadeia logística. O estoque representa uma importante atividade na logística, representa uma parcela significativa do que se gasta com a logística da empresa. Essa fatia de custo pode variar entre 40% a 50% dos custos investidos em logística em uma empresa. Se a empresa tem um estoque mal planejado ou com um controle deficitário, pode ter grande prejuízo, uma vez que é um dos processos logísticos que mais exige investimento, pois parte do princípio de que há a necessidade de uma estrutura para manter o produto disponível. Que é aquela questão, se você comprar muito material e não tiver um lugar adequado para guardar, se for roupa, né? Se for alimento, ninguém nem fala que apodrece, mas se for roupa, pode mofar, se tiver, pode pegar umidade, pode se sujar. Então, ou seja, você ter o estoque, né? Você ter a mercadoria para estocar, você depende de ter um armazém qualificado para guardar a mercadoria para que ela não se estrague e assim ela se torne um diferencial competitivo para você. E aí, no caso, qual é a influência dessa para o nosso curso técnico comércio? Porque, como a gente sabe, né, comércio, técnico comércio, não é só vendedor. Ou seja, a gente não é um curso de vendas, que vai se preocupar só em lidar com o cliente e
satisfazer o cliente, entregar a mercadoria que vai lá e tal e tal. O técnico em comércio, ele faz toda a atividade. Desde a parte que ele pode estar no setor de compras, ele vai negociar com os fornecedores para ter vantagem na compra da mercadoria. Uma das vantagens é você pode fazer uma programação e aí compra a mercadoria, uma grande quantidade, mas recebe fracionado. Então, esse processo é logístico, mas quem faz é o técnico de comércio. Normalmente, se for uma empresa comercial, né, que trabalha diretamente com vendas, ela prefere um técnico de comércio do que um técnico de logística, porque o logística só vai saber lidar com o material, e o técnico de comércio, além de lidar com o material, com o processo logístico, também vai saber lidar com o cliente, que é uma diferença do nosso curso. E aí, para você, você está lá vendendo, você está na parte de vendas mesmo, no comércio. Você tem que ter uma noção do que está no estoque, estoque inicial, estoque final, inventário, estoque de segurança, tudo isso que para poder gerenciar a qualidade do serviço da empresa para o cliente, porque você pode prometer uma coisa que vai entregar a mercadoria em tal hora, e aí, quando vai olhar lá, não está em estoque, porque você não tem intimidade com o programa de estoque para olhar lá e saber que não tinha estoque. Por isso a importância de a gente ver a logística dentro do nosso curso. Então, o estoque na cadeia logística, refletindo aqui, ó, o que a gente tem que pegar com isso tudo? O que podemos observar é que o transporte agrega um valor geográfico, ou seja, lá quando a gente falou nas atividades primárias, quando a gente fala em transporte, você tem uma gestão de transporte decente, né? Ou ter frota própria, ou ter uns fretes regular, garante para você um valor geográfico. Mesmo que você esteja longe da sua matéria-prima, você tendo uma gestão de transporte, essa distância geográfica não lhe prejudica. Então, a gente pensando desse jeito, a atividade primária de transporte é um valor agregado geográfico, que faz com que você possa estar em diferentes locais. Ou seja, um valor de lugar do produto, pois é o responsável por levar o produto onde é necessário. E o estoque é um valor agregado de tempo. Ou seja, se você tem um bom transporte, não importa onde o produto está. Importa, né? Mas no sentido assim geral. Você tendo um bom transporte, não importa onde o cliente está, melhor dizendo assim, você vai entregar o produto para o cliente, independente da localização. Você tendo em estoque, você vai ter o quê? Um valor agregado de tempo, que na hora que o cliente quer, está à disposição. Então, toda essa história que a gente faz até agora era para chegar nessas duas lógicas. Ter um bom transporte para poder entregar onde o cliente precisa. Ter estoque para ter na hora que o cliente precisa. Então, resumindo, o estoque proporciona uma economia no que diz respeito ao transporte e mantém os produtos disponíveis para que possam proporcionar um valor agregado ao produto. Ou seja, se você já sabe que dentro desse mês aqui você vai vender 10, 50 peças daquele determinado produto, você não vai gastar com 50 fretes. Você já pega um frete só, ganha em quantidade e mantém no seu estoque, e aí você ganha porque não vai gastar com frete e ganha na satisfação do cliente, porque na hora que ele vem na loja, você já tem para entregar. Certo? Então essa era a ideia do valor do controle de conhecimento de estoque que a gente precisa ter.